todo mundo comete erros no começo da profissão e a gente pode diminuir os nossos erros sabendo dos erros das pessoas que já passaram por aquilo que nós vamos passar. E é por isso que a aula de hoje é tão importante para você. Nós vamos trabalhar os erros que eu mais cometi durante a minha trajetória lá no começo e que pode te ajudar hoje, tá bom? Oi para todo mundo, os meus social medias do coração, como vocês estão? Vamos entrando. Deixa eu escrever aqui meus erros como socialmente. Como que vocês estão? Ai, Jesus, espera aí que eu tô escrevendo aqui. Que negócio é assim aqui. Vou favoritar. Gente, então, por que a aula de hoje é tão importante? Antes disso, olha, eu já desfocando. Eu preciso que você participe dessa live ativamente, dessa aula, né? Eu sempre trabalho com a live como aula, porque eu realmente venho com a intenção de dar aula e não ficar cheio de mimimi pra vocês. Então, o que eu quero pra vocês nesse momento? Que vocês interajam, eu quero que vocês participem, que vocês comentem, tirem dúvidas, comentem se vocês fazem isso, se já fizeram ou se como que não faz mais algo que eu vou comentar aqui, porque são 16 erros que eu cometi que eu não cometo mais, tá? E aí vocês podem trabalhar isso pra vocês. Outro ponto, vocês podem encaminhar essa live para algum social media ou para alguém que quer entrar no mercado digital, quer entrar com fogo aí, né, com energia e com bastante força, você pode encaminhar para a pessoa, tá bom? E vamos para aula. Curtem também, põe coraçãozinho porque mostra que o conteúdo é interessante. Então, por que essa aula é importante? Todo mundo comete erros no começo, né? Todo mundo, quando entra numa profissão, comete os erros. Eu sempre penso assim, um social media iniciante é um social media como se fosse um estagiário. Então, ele não é uma pessoa que está no começo, que está aprendendo. Tanto que ela está tendo a oportunidade de se desenvolver para crescer. Então, os erros nós vamos cometer. Quando nós estamos perto de pessoas que já passaram pelo que a gente passou e essas pessoas têm a experiência e traz pra gente coisas que a gente pode trabalhar para minimizar esses erros ou até não cometê-los, isso traz muito valor pra gente. E essa é a intenção da aula de hoje. Eu quero pontuar coisas para vocês que eu fiz, que é para que vocês não façam, para que vocês ou façam tendo consciência dos resultados de cada uma desses 16 pontos que eu vou comentar com vocês, tá bom? Social media cria posts e pode gerenciar redes sociais. Acho que o Diego tá respondendo, né? Fizeram uma pergunta aqui só para a diferença de social media e de design. O social media é estrategista digital, ele não necessariamente produz artes. Ele desenvolve a estratégia para que aquela marca se posicione nas redes sociais. O designer, de web designer, né? Ele cria as artes. Então, é totalmente diferente uma função da outra, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro erro que eu cometi e que eu vou explicar isso pra vocês. E tem uma coisa que eu defendo do começo, e eu sempre falo isso, mas que nem sempre fica tão claro pra vocês. A gente tem uma visão do cobrar caro e cobrar barato. Nós temos que cobrar o preço que vale. Como assim, Nayara? É óbvio que se você se desenvolve, é óbvio que se você entrega tráfego, arte, postagem todos os dias, o seu valor vai ser mais alto. Mas como você vai cobrar a média que todo social media que já está há mais de 2 anos no mercado cobra, se você não pode entregar com qualidade aquilo? E por que eu tô falando isso? Porque tem gente que fala assim, não comece cobrando barato. Mas se você é uma pessoa que faz uma arte mais simples, se você produz conteúdo 3 vezes na semana, como você vai cobrar R$2.000? Como você vai cobrar, sei lá, R$1.500 se você só pode entregar aquilo? Então, como que é a minha visão? Você não pode cobrar
barato em relação ao que você entrega. Então você tem que calcular, por isso que lá no meu curso eu também falo para vocês, calcule a hora de vocês, descubra quanto custa cada atividade como social media para que você cobre um preço justo. Por que eu tô falando isso? Porque eu já fiz essa loucura de cobrar barato em relação ao que eu entregava. Eu entregava todas as artes, no começo, olha o que eu já fiz. Eu já tinha um pouco de experiência, né? Já era formado e tudo mais. Eu entregava 7 postagens no feed. Eu entregava 7 postagens nos stories por semana. Nós fazíamos a criação de texto, nós fazíamos agendamento, nós fazíamos as artes, nós fazíamos tudo para a pessoa. E eu cobrava o valor de R$250 por mês. Era surreal, isso aqui era muito baixo, muito mesmo. Então, hoje eu vejo que você cobrar um valor abaixo do valor em relação ao que você entrega, isso é muito prejudicial. E normalmente o cliente que você menos paga é o cliente mais exigente, né? Eu não sei como, porque assim, eu comecei a trabalhar nessa área, entregava tudo desse jeito, era muito novo, então imagina, era 3 anos atrás, as pessoas nem sabiam, né, disso, nem fazia questão disso. Então eu entrei e super perdida, não tinha ninguém pra me explicar, não tinha ninguém pra falar, ninguém falava. Tanto que esse nome social media começou na pandemia. Eu nem sabia exatamente a minha profissão, eu sabia que era uma agência que cuidava das redes sociais. Mas há 2 anos atrás eu nem tinha clareza do que era isso. Então eu me matei e foi um erro que eu cometi, né? Depois eu fui aumentando, 350, 500, 650. Hoje a gente tem um valor bem diferente desse aqui na agência, porque a gente entrega o pacote completo, né? Qual é o valor hoje? Hoje meus clientes pagam em torno de R$2.000, tá? Pacote completo, 2, 11 2 e pouquinho. É que de cabeça eu não sei, que hoje quem faz essas coisas pra mim são outras pessoas. Mas no começo era R$250. Só que assim, o que acontece? Eu sempre falo pra vocês entenderem o seu nível, né? O seu nível de... Como eu falo? O seu nível de experiência, o nível do quanto você pode entregar. Porque não adianta nada você chegar cobrando R$1.000 de um cliente, se o seu cliente... você não vai conseguir responder as expectativas dele, você não vai fazer uma qualidade boa. Às vezes é melhor você pegar um cliente, dar um preço justo daquilo que você está falando, do que você acredita que é o seu trabalho, daquilo que você está entregando, e aí você passa isso vai crescendo com ele, né? Ele vai tendo resultado, você também vai ter. E sempre entendendo que o que está em contrato, tá? Então é assim, o meu cliente quer pedir tal coisa, o que está em contrato? Ele contratou aquilo, então você vai entregar aquilo que ele contratou. Se ele quiser mais, aí você cobra mais. Se você está fazendo 3 postagens para ele por semana, ele quer fazer 5, você passa um valor a mais para ele e aí você vai ajustando. Então assim, não é para você cobrar caro demais, não é para você cobrar barato demais, é para você cobrar o preço pensando na sua experiência e também pensando no quanto você precisa, no mínimo, para se organizar. E sobre o fato de ter alguns experts que não recomendam cobrar menos de 800. É que assim, cada um tem uma linha de pensamento. Eu venho da linha de pensamento que eu ralei e trabalho em pequenos negócios. Se você pega um pequeno negócio que a pessoa quer crescer e tem potencial, eu vou falar outra coisa sobre isso, e você cobra R$800, você não sabe medir, você não sabe criar cronograma estratégico, você não sabe fazer um cronograma de stories, você não tem um contrato, você não tem uma parceria para fazer arte, você não sabe desenvolver um planejamento de campanha, de estratégica de redes sociais, o que adianta você cobrar R$800? Essa pessoa não vai ver valor, ela não vai te recomendar. Então, assim, eu acho que se você vai entregar todas as funções de um social media já com uma qualidade legal, tudo bem você cobrar o valor de R$800, né?
Mas é aquilo que eu falo pra vocês. Quando você contrata um estagiário, você contrata um estagiário sabendo que ele vai desenvolver junto com você, que ele vai crescer junto com você. Agora, quando você contrata um expert, uma pessoa avançada, quando uma pessoa me procura na agência, eu tenho 3 anos e eu já tenho referência como uma agência de pequenos negócios de luxo, ela já espera. Eu não vou fazer teste com ela, eu não vou testar meu conhecimento com ela. Então, ela já espera, pelo valor que ela paga, uma qualidade na entrega. Agora, o que adianta você cobrar R$800 mensais do seu cliente se você não pode entregar realmente aquilo que você está prometendo? Porque tem social media que promete entregar cronograma estratégico, resultado, e não tem essa entrega. Então, eu não sou de falar que você deve cobrar menos de 800 ou mais de 800, mas é você ter a consciência de quanto está valendo o seu conhecimento. Tem social media que está aprendendo agora e ele não tem a expertise de entender, porque ontem mesmo na aula, por que um perfil, como que eu defino um perfil? Como que eu defino se o perfil é saudável ou não, se eu inicio com ele ou não, o que eu tenho que agir, se eu tenho que pedir para o cliente criar um perfil do zero. Então tem muito social media que é muito cru ainda. E ele tem que pegar pequenos negócios para que ele desenvolva o conteúdo dele que tenha condições de pagar. Pra mim, quando eu falo pra você que todo social media tem que cobrar R$800, eu faço com que comece com R$800, eu faço com que todo mundo, né, cobre um valor, e aí quando a pessoa entrega menos, quando chega esse cliente pra mim, ele já chega aterrorizado. Por quê? Cobra esse R$800 e entrega menos. Imagina que um social media comece com R$800. E ele é inicial, ele nunca pegou uma conta, ele nunca nem testou no Instagram dele direito, ele não sabe criar estratégia, ele não sabe identificar, não sabe fazer persona direito, cobra R$800 desse cliente. Esse cliente não tem resultado no começo. O resultado que eu falo é um mínimo de ação possível de envolvimento ali nos 4, 5 meses. O que vai acontecer? Esse cliente ele vai ficar com trauma, ele vai pegar um trauma. E aí ele vai considerar que mais nenhum vale o preço que está cobrando, entendeu? Então seja justo. Se você acha que seu trabalho vale R$800 nesse momento, aplique R$800. Mas se você não acha que seu trabalho vale isso, olhando a sua experiência, o seu tempo de mercado, então não sei se é justo. Eu sou uma pessoa justa, eu gosto de ser justa. Se o meu trabalho não vale isso, eu não vou cobrar. Me diz uma coisa, quem apenas cria posts para Instagram pode ser considerado social media? O que é criar um post? É só fazer a arte? É criar o conteúdo estratégico de post? Você precisa entender o que você vai oferecer. Você vai oferecer a arte, é uma coisa. O social media, ele desenvolve a estratégia de conteúdo. Então, você é estrategista de conteúdo, tá? Então, precisa definir o que é isso. Beleza, então essa primeira questão do cobrar muito barato, ou cobrar barato em relação ao que você entrega, é esse ponto específico que eu disse pra você. Tá? Espero que tenha ficado claro. Não sou contra e nem sou a favor de você falar que tem que todo mundo cobrar R$800 já de primeira. Eu tenho uma linha de pensamento diferente e tá tudo bem quem não tem, tá? Não acho que é prostituir o mercado. Eu acho que uma coisa é você contratar um expert, outra coisa é você contratar um iniciante. Você vai pagar valores diferentes pra ele. E tem base de mercado. Complicado, né? Eu estou totalmente traumatizada, estou pagando e não vejo nenhum resultado. Aí, Cris, tem várias coisas que precisa ser entendida em relação a isso, né? Se tem uma estratégia, se o seu perfil já era saudável, se o social media está fazendo acompanhamento e se você faz 50% da sua parte em relação a isso. Se você aparece nos stories, se você faz enquete, se você interage, se você gera relacionamento, se você tem foto sua no feed, tudo isso tem peso também. Então, você precisa trabalhar isso a longo prazo, tá? Como social media precisa fazer tráfego pago? Não precisa. Eu tenho muita dificuldade em saber se meu trabalho está gerando resultado e se é boa. Eu posso preparar uma aula disso para vocês também.
Até eu falei na aula ontem, como que um social media mensura os resultados dele. O que ele tem que propor de objetivo e como que ele mensura se esse objetivo foi alcançado. Eu falei na aula ontem do curso, porque é uma coisa que vocês têm bastante dúvida. Gente, deixa eu continuar, que eu falei um tópico só. Mas era um erro que eu cometi no começo. E hoje eu já trabalho muito bem isso, tá? Segundo erro. Esse erro precisa estar cravado no seu coração, porque sim, nós temos feeling. Vai passando o tempo, o nosso feeling aumenta cada vez mais. A gente desenvolve um feeling mais apurado com o passar do tempo, tá? Como a gente pega cliente que nós não acreditamos, ou a gente via que não ia ter resultado. Por quê? Porque a gente quer dinheiro no bolso, né? O primeiro erro, Alana, foi cobrar muito barato em relação ao que está sendo entregue, tá? Porque barato é relativo, tem isso, né? Então você tem que ponderar o que você está entregando, a sua experiência, e aí você faz. Segundo, pegar cliente que eu não acreditava ou que eu não via que ia dar resultado. Eu olhava aquele cliente e falava assim, nossa, não vai pra frente, eu tenho certeza que ele não vai, não acredito no produto dele, não achava que era um produto bom, mas eu pegava por causa do dinheiro, né? Então, eu sentia muita dificuldade, muita. E aí, isso é uma coisa que a gente vai ter que desenvolver. A gente sente... Tem alguém aqui que tem algum cliente que você sente que o cliente não entrega, que o cliente não faz stories, que ele não é bom no que ele fala e você tá com ele? Conta pra mim. Eu já tive clientes que eu não acreditava no potencial, no negócio, e aquilo me gerava uma frustração muito grande, porque você faz uma coisa sem acreditar e não adianta, o negócio não vai. Então foi um erro que eu cometi e que vocês deveriam não cometer esse erro, porque faz mal. É um desgaste emocional, uma tortura psicológica terrível. Você ensina a fazer? Dharma? Sim, eu ensino a fazer cronogramas estratégicos, com uma visão bem diferente, tá? Eu ensino sim. Tenho dificuldade em trabalhar com lojas de produto por causa das fotos, mas como faço? Eu trabalho com clientes que têm produtos e posso até mostrar pra vocês depois nos stories, vocês me lembrem disso. Eu faço toda uma instrução das fotos que precisam ser usadas, de tipo de foto, o que eu quero de foto, e ela contrata um fotógrafo e manda fazer as fotos. É assim que a gente faz. A gente instrui todo o direcionamento de foto, o que precisa ser feito, quando tem que ser feito, criamos bancos de dados para coleção, de referência, e a cliente faz a foto. Eu tenho isso, é muito sério, eu levo toda a culpa. Eu sei, sim. Peço e nada. Sim, ficam cobrando sem parar, ficam em cima o tempo todo. Fora que agora já participando de sorteio de dinheiro e já caiu 12 mil de impressões na semana. Liberei ela ontem, fiz o que pude, mas mentalmente ela não mudava. Eu acredito na minha cliente, mas ela tem pouquíssimo resultado. Então, vamos lá. A gente tem que entender que eu tenho clientes que eu vejo potencial, acredito muito nela, mas ela precisa desenvolver o lado humano, de relacionamento, de entrega. E aí eu dou mais atenção pra ela, fico em cima, peço pra ela fazer conteúdo. E tem as clientes que eu vejo que o problema está na mentalidade dela. Ela não vai, o produto dela não é bom, ela não é boa. E aí o que eu faço? Eu deixo lá e entro num outro ponto que eu vou falar aqui pra vocês. Mas aí eu converso com ela e encerro o contrato, tá bom? Então, assim, tem a diferença de você ter uma paciência, que é um produto pequeno, que está começando, e você vai desenvolver, e tem a diferença de você não ver, você não acredita naquele produto, tá? Então, não peguem clientes que você já não acredita, que não faz sentido com a sua missão, com o seu propósito, com os seus sentimentos. Não pegue. Terceiro ponto, que eu errei muito e que eu perdi muito tempo. Filtrar os curiosos, tá? Tem gente que quer só saber o seu preço, tem gente que quer saber o seu preço, mas acha que você vai cobrar R$250, né? Igual eu cobrei no começo. E essa pessoa ela vai embora.
E tem uma coisa, pra mim, menos de R$ 450 é complicado, tá? Acho que você não deveria fazer menos que isso. Dependendo do que você entrega, R$ 450 já é legal. Enfim, o que eu tava falando? Os curiosos. Então, toma cuidado com os curiosos, porque vão ter muitas pessoas nesse período que vão trabalhar com você, que são pessoas muito curiosas, pessoas que querem só especular, e aí você gasta muito tempo, você marca reunião. Quem tá no meu curso sabe que eu ensino a fazer reunião, que eu ensino como que você lida a primeira reunião, contrato, proposta, apresentação. Então, quando você trabalha tudo isso, você faz, manda, e a pessoa não te responde por causa do valor, isso é muito desgastante. Então, é interessante você ter um filtro, fazer algumas perguntas para a pessoa, entender como que é o negócio dela, se ela já teve social media, se ela tá pensando em investir, quanto que ela tá pensando em investir, o que ela espera. E aí você já faz esse filtro para não marcar a reunião com uma pessoa que só vai tomar teu tempo, tá? Então, filtra os curiosos. Hoje chega a pessoa para mim, e aí ela me manda mensagem. A maior parte dos meus pequenos negócios de luxo hoje vem por uma rede de indicação, tá? No começo não era assim. Porque o meu público tem que ser muito qualificado já, os meus clientes precisam estar muito bem qualificados. Então, a pessoa chega pra mim e fala, eu trabalho com tal coisa. Eu sei que não é pequenos negócios de luxo, eu já falo pra ela, olha, eu posso te indicar um dos meus alunos, mas eu não atendo o seu perfil e tudo mais. Então, eu já filtro por aí, tá bom? Quarto ponto que eu fiz muito no começo, entregar muito nas reuniões. Então, quando eu percebi isso, quando eu fiz uma reunião, fiquei 2 horas conversando com a pessoa e no final a pessoa falou assim pra mim, viu, quanto que foi essa reunião? Aí eu fiquei pensando, como assim, quanto foi essa reunião? Eu só foi uma reunião para ele se interessar pelo meu produto. Então, ali me deu o start de que eu estava fazendo algo errado. Se a pessoa, numa conversa comigo, viu o valor a ponto de perguntar quanto foi, eu estava entregando demais. Então, eu falei isso na aula também, acho que semana passada, identifique 2 pontos do perfil do cliente quando você for falar com ele, que você vai dar de dica e que vai mudar. O resto é só depois do contrato fechado. É só depois do primeiro pagamento no seu bolso, tá? Não faça isso antes, porque senão você vai quebrar a cara, tá bom? Lógico, se a pessoa tá no Instagram, tá pedindo dica, aí é outra conversa, é relacionamento. Mas marcou uma reunião para saber do seu trabalho, seja bem pontual, tá? Beleza. Ponto 5. Não tem um follow-up, né? O que é o follow-up? É um processo eu tive o primeiro contato com o cliente, eu marquei uma reunião com o cliente, eu enviei uma proposta, depois da proposta, depois de 3 dias, eu faço um contato para saber por que ele não me respondeu, e depois de 7 eu faço um outro contato, não me respondeu nenhum desses ou não fechou o contrato, eu coloco em stand-by para entrar daqui 3 meses. Esse follow-up, né, essa linha de contato com o cliente, porque às vezes chega uma pessoa pra gente, a gente fala com ela, não responde mais, e aí não marca reunião, ou a pessoa não vai atrás para entender por que ela não respondeu sobre o contrato, e a gente larga o lead, né, a gente chama de lead. O lead é quando a pessoa tem interesse no seu conteúdo, você já tá tendo uma conversa, mas você abandona. Então, isso também foi um erro no começo pra mim, e hoje eu falo, façam, tenham um acompanhamento do primeiro contato até ela falar assim, olha, eu não quero mais o seu conteúdo, tá bom? Reunião antes ou depois do briefing? Depende. Eu gosto de ter uma reunião de até 30 minutos para conversar com o cliente, para eu entender o negócio dele e para apresentar o que eu faço. Então, depende de como que é. Eu ensino os meus alunos desse jeito. Viu que é um cliente em potencial? Marca uma reunião. Por que eu falo isso? Porque eu ensino eles na linguagem corporal, eu ensino os meus alunos a trabalhar isso na postura, eles estão aqui, eles podem confirmar isso.
a desenvolver porque você é mais persuasivo só com a escrita ou com a apresentação, a pessoa só vai ver seu preço, ela nem vai ler as outras coisas que tem na apresentação e você perde a oportunidade de mostrar o tanto de conhecimento que você tem. Então eu instruo eles a terem um contato com esse potencial cliente, sim, uma reunião para entender o negócio e para se sentir mais perto do cliente, tá bom? Aí depois tem a reunião de alinhamento, eu chamo reunião de alinhamento e tem gente que chama reunião de briefing, tá bom? Ficou claro? Marco, ficou claro? Então tá bom. Sexto ponto. Agora me escutem, pela misericórdia de Deus Pai Todo-Poderoso, tá? Escutem, anotem aí. Vou fazer uma música, acho que eu vou fazer um reel sobre isso. Não dê desconto. Repitam comigo, vamos lá, todo mundo, repita comigo. Não dê desconto. Ó, perde, não dê, não põe dinheiro a mais, não é o seu valor. Por quê? A pessoa, experiência, isso eu tô falando de ano passado, tá? Isso aí é uma coisa que eu defini para esse ano. A pessoa, a cliente que você der desconto é a cliente que vai te dar dor de cabeça. Eu acho que eu tive uma cliente que eu dei desconto e não tive esse problema. Do resto, todas me deram dor de cabeça. São as mais exigentes, as que pegam mais no pé. Não dê desconto. Não dê. Perca o cliente. Não é cliente, né? Mas não dê desconto. É um desgaste, sem mentira. E ainda tem uma... Aqui na agência, eu falo assim pra elas. Me lembre, toda vez eu falo, quando um cliente que eu dei desconto dá dor de cabeça, que eu nem sei se a gente tem ainda, mas de cabeça assim, não lembro. Eu falo assim pra elas, me lembre de não dar desconto, porque é incrível. E depois que eu estive deste lado da situação, eu não peço desconto, a não ser que seja pra coisas grandes, né, pra compra com valor muito alto, mas no dia a dia não peço desconto pra nada. Então, cria essa mentalidade de vocês aí. Vamos lá comigo. Não dê desconto, tá? Não dê desconto. Vamos lá, todo mundo, quero que escrevam aí. Não dê desconto. Essa é a sexta coisa que eu cometi de erro no começo. Ai, gente, nossa. Enfim, eu já passei cada uma com esse negócio de desconto que vocês vão dar risada, mas é verdade. Já dei desconto e fui comprar uma blusa e não me deu nenhum desconto. Tá vendo? É isso, eu falo. Entendeu? Sétimo ponto que eu cometi de erro, né? O sétimo erro, que é uma coisa muito importante. Eu não colocava, né, o estudo e o aperfeiçoamento como investimento. Então, no começo, eu vim da faculdade, estava trabalhando, eu fiz 80 para uma marca e ela não fechou até agora. E quanto mais vocês baixam, mais clientes desse tipo a gente vai pegando, tá? Porque a gente vai atraindo esse tipo de cliente. É bem complicado. Então, o sétimo é não colocar o estudo ou o aperfeiçoamento como investimento. Eu falo isso não só em questão de comprar cursos, mas em relação a estudar, tá? Bruno, sim, ficará salva, tá? Então, assim, esse sétimo além de você dispor de investimento, de tudo que entra, faz um valor anual que você vai investir em curso, em conhecimento, em desenvolvimento, em livro. Pronto, é esse curso, porque isso vai te ajudar. Pesquise pessoas que você gosta, que são coerentes, que mostram que tem resultado. Pessoas que você... Não tô falando que pode ser... Tem outras pessoas no mercado, na minha área, que são excelentes também, mas que têm visões diferentes, que têm experiências diferentes. A minha vantagem é que eu trabalhei por muito tempo com negócios pequenos. Ainda trabalho com negócios pequenos. E a maior parte de vocês tem negócios pequenos. Então, a nossa linguagem é muito parecida. E tem gente no mercado que trabalha com marcas muito grandes que pagam 6, 7 mil, 8 mil reais
para gerenciar uma rede social, entendeu? Então acaba desconectando algumas coisas. Mas escolha a pessoa para te ajudar a investir. A gente tem um budget aqui na agência para investir em curso de tráfego, em curso de copy, em curso até de marketing. Hoje eu já comprei curso de social media, mas nenhum me ensinou absolutamente nada do que eu já não sabia. E eu nem devolvi, eu comprei para entender o curso, não devolvi o curso, achei ralo demais, mas eu sempre estou me desenvolvendo e você deve fazer isso. Além dessa parte de estudo, você tem que de investir financeiramente de tempo. Ai, Nayara, não tenho tempo. Prioridade, coloquem aí no caderno de vocês, priorizar. Se você for um social media que não estuda, você vai ser um social media ruim, que sempre vai cobrar pouco, porque você nunca vai evoluir, porque a nossa área muda constantemente. Toda hora tem mudança, toda hora tem novidade, toda hora tem coisa nova, e a gente tem que se aperfeiçoar, tanto no negócio do nosso cliente, quanto no nosso negócio. Então, se você não tem na sua rotina momento para estudar, você vai ser um social media de mediano para baixo. Foque nisso. Então, o estudo sempre para mim foi uma coisa importantíssima e sempre investi nisso e nunca me arrependi de ter investido em estudar, tá bom? A Ellen muda muito rápido, muda. E a gente, Ellen, a Ellen foi uma das minhas mentoradas. A gente começou no final do ano passado para agora já mudou, já muita novidade, muita coisa nova, né? Vou deixar de ir ver a família na Páscoa para terminar meus cursos. São prioridades. E olha o que eu penso. Eu me esforço muito. Ontem eu estava trabalhando até tarde, foi aniversário do meu cunhado. Fui um pouco lá, depois voltei, fui ler. Por quê? Eu penso que esse esforço é por 10 anos. Para depois eu desfrutar de tudo tranquilamente. Então, coloque um plano, trace um plano, estude. Hoje eu já trabalho menos do que quando eu abri a agência, porque hoje eu tenho 5 pessoas trabalhando comigo. Então, muitas coisas eu delego, tenho mais tempo para estudar. Só que, em contrapartida, hoje eu tenho um curso que a gente tem mais de 60 alunos já de social media. E aí, as alunas podem falar, eu sou bem dedicada, dou atenção, produzo conteúdo. Então, vocês vão entendendo esse processo. Deixa eu ver que tem uma pergunta aqui. Não, você pode fixar depois os erros em um post ou nos stories pra gente pregar na parede? Posso, eu vou pôr ele de... Como eu falo? De legenda dessa live, tá bom? Vou pôr de legenda. 8º. Como social media, tá? Pode ser que tenha uns designers aqui, né? Criar apenas arte e tudo arte. Então, eu entro em perfil de social media, perfil do social media, aí eu chego lá e arte, só arte, tudo é arte. Tudo é arte, não tem uma foto, não tem um vídeo, e tudo arte assim, forrado de arte. Evite fazer isso. E aí, tem um social media que pega uma foto super bonita da loja e bota em cima da arte. Por que eu tô falando isso? Porque eu já fiz isso. Eu olho o perfil que eu fiz isso e falo, misericórdia, como a pessoa teve coragem de me pagar. Porque, olha a situação, isso é de 3, 4 anos atrás. Eu vou achar no meu Facebook que eu salvava as artes que eu fazia pra minha loja, pra primeira loja que eu trabalhei em 2014. Gente, é surreal. Eu vou mostrar o Instagram de 2014 e o Instagram hoje pra vocês entenderem a evolução. Por isso que eu falo pra vocês, não dá pra eu comparar o meu valor com o valor de uma pessoa de quando eu comecei lá em 2014. Não dá. Então, evite criar arte, né? Alguém fixou na sua cabeça que o social media tem que fazer arte o tempo todo. Não é isso, tá? A arte é um ponto e ela precisa entrar estrategicamente. E junto com esse erro da arte é fazer artes todas iguais, tudo igualzinho, né? Dentro desse erro também tá o feed mosaico, também é um erro muito prejudicial. Evitem fazer, que eu fiz no começo. 9, criar um cronograma sem a estratégia. O que é isso, né? Alguém disse pra você, social media, que você tem que postar conteúdo de valor. Provavelmente alguém disse isso pra você.
Aí você vai produzir conteúdo de valor. Aí o que você vai fazer? Dar dica, 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 dica e dar dica, dica, dica e falar do produto às vezes. Ou o cliente é aquele cliente que só quer colocar lá o produto dele vendendo, tira uma foto assim e posta do produto, né? Então, quando você... O que é arte? Arte é... Tá, empresta o celular pra mim. Por favor. Vamos lá. Pera aí. Então, ó, isso aqui é arte. É a arte da postagem, tá vendo? Isso aqui é arte. Aí tem foto, tem vídeo, tem reels, tem arte, tem foto, né? Então tem perfis que é só arte. É que o meu não é assim. Mas agora de cabeça eu não consigo lembrar. Porque só tem arte, né? Que é o criativo, exato. Isso deve ser o criativo, né? Então cria arte lá e fica só nisso. Então evitem fazer isso. Por que é prejudicial o feed mosaico? O mosaico é uma peça ligada na outra e ela te engessa na questão do conteúdo. Ela não é humana porque só fica arte. E a entrega dela acaba sendo ruim, porque você tem que emendar um conteúdo no outro, e aí às vezes sai um braço num, a perna no outro, a cabeça no outro. Então o mosaico, ele ingessa seu processo criativo de um jeito, e ele é comprovado que não dá resultado. Se alguém aqui teve resultado com o mosaico, me fale, porque de todos os clientes que eu tive dos meus 3 anos de agência, eu nunca tive resultado com clientes que quiseram um feed mosaico. Você faz no Canva? Sim, todos os meus clientes eu faço no Canva. Vocês já viram meus clientes? Eu vou postar alguns deles nos stories pra vocês depois dessa live. O que vocês acham? Mas vocês têm que ir lá ver e curtir, senão eu não vou postar. No do cliente bom ser assim também, né, Ná? Não entendi. Ah tá, você é um amor, obrigada. Ai, de nada. Beleza, vamos focar aqui que eu desfoco vocês. Eu gosto de conversar, vocês têm que me ver na aula ao vivo. Na aula ao vivo no YouTube. É muito engraçado, porque eu pareço que eu tô conversando real, oficial com vocês. Aí eu a gente fica lá conversando, enfim. Então, o que é um cronograma sem estratégia? Você vai, faz a arte, coloca Você faz a arte, você coloca um conteúdo lá, mas você não sabe por que é aquele conteúdo, o que ele vai produzir no cliente, por quanto tempo você tem que fazer aquilo. Então é sem estratégia nenhuma, tá? Você simplesmente só posta porque alguém falou que você tem que postar conteúdo de valor. E aí você vai e posta. Eu vou tirar print do perfil dos meus clientes e vou postar pra vocês. Então, é isso que vocês fazem, tá? Vocês ficam repetidamente fazendo isso, só fazendo coisas que alguém disse que é conteúdo de valor, mas você não sabe por que é aquele conteúdo de valor e o que ele vai gerar no cliente do seu cliente. Então, cronograma sem estratégia é um tiro no pé. Agora eu gosto dessa. Porque essa daqui você tem que ter peito. Aceitar tudo que o cliente falava. Eu aceitava tudo que o cliente falava. Nayara que era assim, Nayara ia correr. Nayara, não sei o que. Nayara, não sei o que. Nayara, faz isso. Nayara, por favor, não gostei assim. Eu aceitava absolutamente tudo o que o cliente falava. Tudo. Quando que eu mudei isso? Quando eu comecei a entender estrategicamente, quando eu comecei a ter argumentos para rebater o cliente em relação. Então, eu sabia o que eu estava falando, eu sabia porque eu estava falando e eu conseguia falar para ele, olha, nós não vamos fazer feed mosaico porque é isso. Você não pode postar só foto do produto por causa disso. Se você fizer sorteio, vai acontecer isso. E aí eu comecei a me posicionar com o cliente e aí ele começou a me ouvir. Não é que eu enfiava a goela abaixo, mas eu tinha argumentos. E quando ele falava assim, eu quero fazer mesmo assim, eu falava, tudo bem. Só que a responsabilidade dessa atividade vai ser sua. Nós aqui da agência não concordamos, mas se mesmo assim você quiser fazer, a gente faz, mas sabendo que a responsabilidade é sua.
Aí já mudava a postura, né? Porque não quer tomar responsabilidade. Então, vocês precisam desenvolver conhecimento e experiência para ter argumentos para rebater o cliente que acha que sabe tudo. Porque tem clientes que acham que sabe tudo mesmo. Ele não tem nada a ver, ele veio de peça de caminhão, mas ele acha que sabe mais do Instagram do que você. Não, o meu cliente não faz isso no Instagram. Então, você vai ter que ter base para responder. Então, desenvolva isso. Não é para você ser grossa, porque eu nunca fui grossa com nenhum cliente. Então, trabalhe esse autoconhecimento para falar com o cliente. Como trabalhar com o cliente que não faz a parte dele? Não entrega os conteúdos que peça, atrasa na entrega das fotos, do produto? Chama para conversar. Chama para conversar. Pontua isso. Nós vamos ter que lidar desse jeito, tá? Eu não gosto de feed mosaico. Acho que perde toda a relação das redes sociais. Eu não gosto. É uma coisa particular, não vejo resultado, você pode tentar. Mas não acredito no feed mosaico, tá? O que seria essa estratégia, Diego? É uma coisa assim que não dá para explicar tipo, em uma aula, né? Agora. Mas a estratégia basicamente é o quê? É você entender o perfil do seu cliente, o que o seu cliente quer nas redes sociais, qual é a função de cada conteúdo dentro do Instagram e como essa aplicação de conteúdo em cada uma desse perfil do cliente, do objetivo do cliente, pode chegar no resultado final. Então, a estratégia é você entender as redes sociais, entender o perfil do seu cliente, transformar isso num conteúdo estratégico para atingir o objetivo do cliente. Basicamente isso, tá bom? Quem tem que fazer o texto? Eu como social media ou meu cliente? Depende. O que foi acordado? A social media é uma profissão muito nova. Então, quem define isso é você no contrato com o cliente, tá bom? 11º. Era um erro que eu tinha no começo, que era não incentivar os meus clientes a interagirem, a fazer stories e aparecer. Então, eu achava que ele não precisava fazer isso. Então, eu acabava não ficando em cima, não dando estratégias, não ensinando. Eu não ensinava, essa era a verdade. Então, hoje eu converso com o cliente, eu explico a função, por que ele tem que fazer. Além do nosso cronograma estratégico que a gente envia para os clientes, a gente dá toda a instrução, a gente dá o passo a passo, como ele melhora a iluminação, como que ele faz para falar, quanto tempo de fala, por que ele tem que pôr legenda. Então isso eu não fazia no começo e deixava o cliente fazer os stories do jeito que ele queria e não dava certo porque ou ele não fazia ou fazia de um jeito que ninguém interagia porque ele só postava foto do produto. Então o 11º era um erro que eu cometia e que vocês já podem corrigir instruindo o seu cliente. Muitos não vão querer fazer, mas aí é a nossa postura. Eu sempre para o cliente falo, você entende que isso está impactando os seus resultados? Você entende que isso está diminuindo o seu crescimento? Eu sempre falo isso com ele. Você entende isso? Isso daqui vai afetar, porque as redes sociais é isso. Tem um livro, eu já indiquei, esse livro aqui, ó, esse aqui, Nocaute, tá? Esse livro aqui é um livro que explica muito sobre as redes sociais, muito sobre o conteúdo nativo. Se você não leu social media, tem que ler de obrigação, tá? Porque aí você vai conseguir ter mais argumentos para falar com o cliente. Ah, que bom que não tô fazendo errado então, porque achei que já tava entrando em outra área. Não tá entrando em outra área não. Faz parte do seu serviço de social media responder DM e comentário? O que está em contrato? Se você pôs em contrato, sim, tá? Não me sinto à vontade para fazer isso, por isso não ofereço. Mas se o cliente não faz, afeta o engajamento e o relacionamento. Converse com o cliente, tá? Chama o cliente, explica que é obrigação, que é parte dele e que isso tem impacto e que é parte do trabalho dele. Eu sempre falo pro meu cliente, é 50-50. Nocaute, é isso aqui. 12º, não desanime, estamos chegando, faltam 4. Não acompanhar de perto os resultados. Você vai, posta, esquece. Vai, posta, esquece. Não acompanha se está interagindo, se está aumentando. Não tira print de tudo. Não anota tudo antes de começar o trabalho. Não vai, anota semanalmente os resultados, as visualizações dos stories, o quanto tem de direct, o quanto tem de comentário. Não faz acompanhamento de perto. Não fiz isso no começo.
Ninguém tinha falado pra mim que eu tinha que acompanhar, eu só olhava o número de seguidores, o resto eu não olhava, tá? Então, desenvolva isso, de ter um acompanhamento de perto dos resultados. Pergunta pro cliente se tem gente perguntando, se ele tá mensurando. Você fala assim pra ele, ó, tá tendo X cliques no link aqui. Alguém perguntou pra você, será que o link tá dando certo? Será que o link tá errado? Acompanhe o seu cliente de perto, tá? 13º, ter pouco argumento para se posicionar. Sempre ter argumentos. Então, eu vou falar sobre stories, eu incentivo bastante as minhas alunas nisso. Se você vai lá e vai falar sobre stories com o seu cliente, vai estudar sobre stories. Eu não tô no seu curso, eu não tô no curso de ninguém. Vai no YouTube, procura informação. Eu tenho vários posts sobre stories, tem outras pessoas nas redes sociais que falam, enfim. Vai buscar conteúdo para saber falar sobre stories, porque o seu cliente vai falar assim, mas stories é aquilo, você tem que rebater com argumento sólido, com prova de que aquilo vai dar resultado para ele. Não adianta você falar assim, não, é porque tem que fazer stories, todo mundo faz stories, você não tá vendo que todo mundo tá fazendo stories? Só você não faz stories. Não, é porque stories é legal, porque é conteúdo. Não, o cliente não quer saber disso. Ele quer que você cutuque ele com argumentos. Então, o 13º foi, eu aprendi a ter argumento. Eu tenho argumento pra tudo. Absolutamente tudo. Acho que foi até a Thalita que comentou uma vez comigo que é engraçado que em reunião eu tenho resposta pra absolutamente tudo. Tudo que o cliente pergunta, eu tenho uma resposta. Por quê? Porque eu desenvolvi isso e comecei a criar argumentos pra conversar com o cliente. Não é discutir, tá? É conversar. 14º, estamos chegando. Esse aqui é polêmico, mas hoje eu já faço mais tranquilamente, tá? Demitir clientes. O cliente, que nem vocês perguntam pra mim, Nayara, meu cliente não faz, Nayara, meu cliente não sei o quê, Nayara, meu cliente atrasa, Nayara, nananã. Senta pra ele e fala assim pra ele, olha, eu não tô aqui, eu sempre falo isso pro meu cliente porque é a minha verdade. Se isso for sua verdade, aplique isso também. Eu não tô aqui pra ficar com o seu dinheiro. A minha intenção é ser paga para que você tenha resultado. Mas como a gente conversou lá no começo, eu preciso do seu 50% de participação. É 50%, eu explico pra ele. Porque a marca é dele, eu venho com toda a estratégia, mas tem coisas que só você pode fazer. Que só o seu negócio pode fazer. Que só você pode aparecer. Então, se você não está desenvolvendo isso, o meu resultado é afetado, o seu resultado é afetado e você está jogando dinheiro fora. Então, eu preciso que mude isso. Senão, é melhor a gente encerrar a nossa parceria. Eu falo desse jeito. Alguns, no começo, né? Não é isso, não sei o quê, e a gente não encerra e eles mudam. Outros ficam revoltados, não sei o que, e a gente encerra a parceria. Simples assim. E aí eu entro no perfil dessas pessoas hoje, esses dias eu entrei pra ver, estão estacionados. Então eles não iam pra frente, porque eles não acreditavam naquilo que eu tava falando, não acreditavam no poder das redes sociais, não queriam fazer o que tinha que ser feito. Nayara, meu dinheiro. O que me pautou pra ter esse posicionamento, tá? O que me pautou? Eu tive que apresentar o meu portfólio de clientes um tempo. E aí, quando eu fui ver, eu tinha vários clientes que não tinha resultado nenhum. Aí eu pensei, é meu nome que está sendo levado nesse cliente? Tudo bem que agora ele está me dando dinheiro, mas isso a longo prazo? Como que fica isso a longo prazo? Ele pode encerrar, não tem resultado, eu não tenho portfólio, ele sai falando. Então, a minha postura é manter o meu nome. Então, o 14º é demita cliente se necessário, tá? Eu sei que muitos de vocês às vezes precisam do dinheiro, então vocês precisam ponderar essa informação. Mas, às vezes é necessário demitir clientes, tá? Mas alguns dos meus clientes não querem aparecer e crescer. É isso que eu tô falando, cara. Você vai conversar com ele. Se pra você tá tudo bem ter esse perfil de cliente e pra ele... Eu vou abrir um parênteses. Existem perfis de Instagram. Tem o perfil vitrine, que é um perfil que a pessoa só quer pôr os produtos dela.
Tem o institucional, que a empresa só quer estar nas redes sociais, e tem o perfil das pessoas que querem crescer e ganhar dinheiro nas redes sociais. Essa é a verdade. Se o seu cliente, eu explico para o meu cliente, você quer estar em qual desses 3? Esse. Então, se você quer estar nesse que quer ganhar dinheiro, meu filho, você tem que aparecer, você tem que fazer stories. Então, você tem que ter esse posicionamento com o cliente, você tem que desenvolver isso com ele, você tem que falar isso para ele. E se ele não quiser, é uma escolha sua de ficar com ele ou não, tá bom? Demiti uma vez e era o único, mas foi a melhor coisa que fiz, que estava sugando a minha alma. Mas depois Deus me deu algo melhor. É, exatamente. Tem um cliente que assina pacote sem story e não grava nenhum. E eu acabo fazendo de graça mesmo porque não me aguento. É confortável pra ele. É confortável pra ele. E se você deixar de fazer agora, você vai ver se ele não vai cobrar. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente faz, muito. Então comecem a pontuar as ações de vocês, se você está ajudando ou se você está prejudicando o seu cliente, né? Tem que ir prejudicando assim, entre aspas, tá? 15º, focar em algumas atividades. Então, um tempo atrás eu queria pegar para fazer Instagram e Facebook, que é o que a gente faz, tráfego. Aí eu peguei Google para fazer, peguei LinkedIn para fazer de algumas pessoas. E a gente começou a virar uma bola de neve aqui. Por quê? A gente não estava conseguindo focar, não estava conseguindo entregar resultados para esses que a gente não estava tão inseridas. Então, defina algumas estratégias, alguns posicionamentos de nicho ou de redes sociais que você vai trabalhar. Faça o máximo que você pode em relação àquilo, e quando você se sentir segura, você parte para outras redes sociais, tá bom? É difícil fazer Face? A gente só trabalha anúncio para Face. O orgânico já era. Essa é a real. A gente com os nossos clientes, a gente duplica a maior parte do conteúdo, e o resto é anúncio. Anúncio, isso é verdade. Pelo menos para os meus clientes que são pequenos negócios de luxo, tá? Mas tem algumas outras áreas que ainda dão alguns resultados. E o último, que é o 16º. E eu quero falar pra vocês que vocês precisam escrever isso bem grande na parede de vocês. Pôr post-it aí espalhado pra tudo. Que eu vou entrar no perfil de todo mundo agora. Vou entrar no perfil de todo mundo agora pra ver se alguém vai mentir pra mim. Um dos meus maiores erros, e eu tenho um arrependimento, os outros eu sei que foi um processo de experiência, mas que eu me arrependo de verdade, era não ter usado as minhas redes sociais. Não ter usado as minhas redes sociais para me posicionar como social media. Deixado a minha marca para depois. Porque vocês vão justificar que vocês não têm tempo de produzir o conteúdo, que vocês não têm tempo de fazer stories, que vocês não têm tempo de N coisas. Então, nesse momento, você precisa dar prioridade para sua marca crescer também. Tá bom? Porque além de você aprender muito aplicando em você, que eu fiz, que eu testei muito, você também vai ter um portfólio para o seu cliente e o seu cliente vai sentir muita confiança. É uma frase que o cliente fala, mas se você não faz stories, se você acredita que é tão bom nas redes sociais, por que você não usa para o seu negócio? E o que você vai responder para ele? Você não acredita? Entendeu? Então você tem que trazer essa verdade que você acredita que as redes sociais trazem resultado, você tem que trazer isso pra você. Então, não adianta, não tem isso. E constância. Se você decidiu hoje, você não vai parar e você... Vamos fazer um trato aqui comigo, com quem tá aqui. Se você começar hoje, você vai parar se você não tiver nenhum resultado daqui a um ano. Constância. Feed todos os dias, stories todos os dias, caixinha de pergunta todos os dias. Eu desafio qualquer pessoa aqui a aplicar as minhas dicas e fazer isso por um ano, desistir depois porque não teve resultado. Eu duvido. Eu fiz isso com a minha mãe. A minha mãe chegou em mim e falou: filha,
A mãe, não sei se todo mundo sabe, minha mãe tem um Instagram, hoje ela tem 10 mil seguidores. Ela dá curso pra boleira, né? Pra quem trabalha com quem quer vender bolo em casa. E aí eu falei pra minha mãe, eu falei, mãe, ok, eu vou te ajudar, mas você precisa ficar 1 ano sem desistir, 1 ano com constância, 1 ano sem desistir. Se você não tiver resultado, aí a gente para. Aí em setembro, ela começou em maio do ano passado, em setembro ela bateu 1.000 seguidores. O mês de março ela bateu 10 mil seguidores, a minha mãe. Eu falei pra ela, viu? É a constância que te faz crescer. É a constância, é a dedicação, a persistência. Agora vocês fazem um dia, no outro dia vocês não fazem, passa 3 meses, faz de novo, depois fica 1 semana fazendo, aí para de fazer. Então, a constância, a persistência da entrega que vai te trazer resultados. Certo? Agora eu vou falar uma coisa pra vocês, que é só pra vocês aqui. A gente abriu as vagas do curso, e quem tiver aqui e quiser essa continuidade das minhas aulas, que quiser dessa entrega em tempo real, o tempo todo, o meu curso está aberto ali, o link, depois que encerrar a live, meia hora eu vou fechar o link. Então, se você, depois dessa aula, quiser ter todo esse cuidado e participar do desafio que eu vou começar a semana que vem com todos os alunos, você pode adquirir o curso ainda, tá bom? Voltando aqui para as perguntas. Pelo Insta você não faz nada de anúncio só pelo Face? Não, a gente faz anúncio pro Face e pro Insta, tá? Deixa eu ver. Postergando, mas tô com um plano no papel estruturando. Tira o plano do papel, faz a primeira, se compromete, vai lá na frente dos stories, eu me comprometo com vocês. É assim, a gente tem muito plano no papel e pouca aplicabilidade. Isso foi direto pro meu coração. Adoro diretas de verdade. Isso lá, faz no seu pessoal. Eu comecei com o meu pessoal, eu tinha 1.200 seguidores quando eu comecei. Faz live de mentoria. Live de análise? Vou pensar. Mas você apresenta ou já apresentou seus clientes no seu feed para mostrar seu trabalho? Não, eu nunca fiz isso. É que o meu Instagram, ele tinha outro foco. No começo, eu tinha um foco de atrair clientes. Hoje, o meu foco é atrair social media. Então, não é assim que meus clientes vêm da agência hoje, porque é outro perfil, eu tenho outro esquema. Mas, no começo, quando eu atraía clientes pelo Instagram, eu postava. E o cliente que não quer ter Face, só quer ter Insta, posso fazer impulsionamento pelo Insta? Você pode fazer anúncio pelo Facebook Business, sim, só pro Instagram, tá? Mas dá pra fazer sim. Mas eu estou desde 2015. Jobs, desde 2015. Quanto realmente você se entregou para as redes sociais na relação da sua marca? Será que o problema está realmente na entrega ou em você, na constância? Então precisa identificar, né? Porque eu estou desde 2014, eu comecei a ter melhores resultados há 1 ano e meio, então tem que entender como que tá essa sua energia. Me senti desafiada, é isso aí. Joses, dá pra fazer pelo Facebook? É o dia que eu tô respondendo. Perdi meu Insta, mandei mensagem no WhatsApp. Vou ver, ideia. Na verdade, ontem não estava a fim de postar nada. Eu também às vezes não tô, mas gente, é trabalho igual qualquer outro qualquer. A gente nem sempre tá afim. Só se você trabalha no escritório e você trabalha no escritório e você não tá afim de ir pro escritório ou não tá afim de fazer uma atividade, você fica em casa? Não fica. Ninguém fica, porque tem responsabilidade. Olhe pro seu negócio como um negócio. Isso aqui é um negócio. Isso é um negócio.
Ser social media é meu negócio. Vou lidar como uma empresária. Vou trabalhar para que isso me dê dinheiro e me dê a liberdade financeira, a liberdade de tempo que eu quero. Além de criar conteúdo, como consigo seguidores da região do meu cliente? Localização, parceria, hashtag e anúncio. Josi, você cria um Facebook, uma conta no Facebook Business, e aí você vai desenvolver, porque anúncio não é impulsionamento, não é só você apertar o botão promover. Todo mundo precisa ter uma página, independente se o seu cliente vai usar ela ou não, você pode deixar a página desativada. Para fazer anúncio precisa de uma página, tá? Além do curso, o apoio que temos no Telegram é maravilhoso. Isa, valeu. Vai ficar salva, Ju. Meu foco é atrair clientes, então tem que produzir conteúdo. Gostei de você pela história da escola de ontem. Da escola? Me tiraram muito sarro de mim, gente. Assim, né? Parece que eu sou... Não pareço muito delicada. Eu não me acho muito delicada. Eu acho que eu tenho um tom de voz mais forte, assim. Mas a gente põe até biquinho de pérola, blusinha assim, fofinha, mas não sou. Mas eu era terrível na escola, já quebrei dente de criança, enfim. Já comprei 2, tô tentando esse. Tudo tem seu tempo, certo? Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula, foi muito divertido. Vai ficar salvo, vou deixar no perfil esses 16 pontos para vocês olharem aí, quem quiser anotar. Revisem a aula quantas vezes você precisar, assista, vale a pena, tá? Vale muito a pena. Então pelo Face pessoal não consigo promover nada, tem uma conta específica? Gente, essa questão de tráfego pago não é comigo. É a Thalita que faz aqui, é outra conversa, é outra live, não dá pra explicar assim. Procurem um pouco sobre tráfego pago no YouTube, que vocês vão ter um passo a passo para trabalhar, que é uma outra coisa. O social media não tem nenhuma obrigação com tráfego pago, é uma coisa à parte que você entrega, é outra tarefa que você entrega, tá bom? Gente, ri muito com o comentário dessa colega de escola. Um dia eu conto meus casos de escola. É isso, muito obrigada pela atenção de vocês, adorei hoje, foi muito divertido, muito gostoso. Qualquer coisa estou à disposição. Vou subir o print dos meus clientes nas stories, eu quero que todos vocês curtam ou não, se vocês não gostarem, né? Mas a gente vai se falando. Um beijo pra vocês, até mais.